bom dia a você, telespectador da TV Osasco. Estamos mais uma vez aqui com o programa PM a Comunidade, uma parceria do CPA M8, a sua Polícia Militar, e da TV Osasco. Hoje contamos com a presença aqui do Tenente Coronel Virgulino e também do Tenente Coronel Roberto Lago, que é comandante do 18º GB, que faz toda a área aqui correspondente dos 15 municípios correspondentes ao CPA M8. Dou a palavra ao Coronel Virgulino, suas boas-vindas. Uma boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde, Coronel. Seja bem-vindo, Lago. Obrigado. Lago, sua primeira mensagem. Uma boa tarde a todos que estão nos assistindo e em nome do 18º Grupamento de Bombeiros, que, como o Coronel Ernesto colocou, atende a toda a região aqui do CPA M8, né? Contíguo, análogo a essa região, são os 15 municípios também. Você, como sempre, pode interagir conosco, pode fazer suas perguntas, suas observações, dar sua opinião através do telefone 95893-5075, 95893-5075. Participe conosco, faça suas perguntas. E eu vou começar com uma pergunta para o Coronel Lago. A gente tem observado, Lago, algumas ocorrências de bastante vulto que aconteceram no final do ano passado, começo desse ano, envolvendo produtos químicos, né? Na Lemoa, o ano passado, lá embaixo na Baixada. Novamente na Baixada tivemos a ocorrência com containers no Porto de Santos. Tivemos também aqui na nossa região uma ocorrência envolvendo um tombamento de um caminhão, um acidente com um caminhão ácido sulfúrico, se não me engano, foi no final do ano passado. Uma colisão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essas circunstâncias que envolvem esse tipo de acontecimento e qual o risco que nós corremos, né? Nós que estamos vivendo aqui numa área extremamente densamente povoada, mas também com bastante indústrias, inclusive um polo petroquímico da Petrobras. Você pode falar para nós? Pontuando algumas ocorrências que nós atendemos, né? Os casos aí ocorridos no município de Santos e no município do Guarujá, né? Então foram ocorrências de um ponto de vista de atendimento do Corpo de Bombeiros que tiveram procedimentos diversos pelo tipo do produto que foi consumido em uma ocorrência e em outra, né? Então no caso conhecido aí como a Lemoa, né, foi à margem de Santos do Porto, ali a gente teve um típico caso de incêndio em hidrocarboneto, que nós falamos no caso ali, a gente tinha muita gasolina, também tinha combustível, o etanol mesmo, o álcool. E ali é um procedimento que envolve o quê? As medidas de segurança aplicadas ao parque de tanques são extremamente decisivas para o combate. Houve muita especulação à época sobre o atendimento, né? Falou-se muito que muita gente veio de fora prestar apoio. Não foi bem isso que aconteceu, né? Pessoas que conhecem, que são especialistas na área, tanto dentro da nossa corporação, no país também, né? E algumas pessoas de fora do Brasil, tinham uma projeção de que a gente passaria, de fato, 8 dias trabalhando ali. A questão ali era deixar o combustível ser queimado e impedir que outros containers trabalhar fogo também, né? Exato, trabalhar na contenção e no resfriamento dos tanques que estavam ao redor. E lentamente aquele trabalho não tem como ser feito de forma diferente. O produto que a gente usou ali, que é um líquido gerador de espuma, indicado para combustíveis de classe B, né? Combustíveis líquidos que nós chamamos de classe B. Então, ele age como uma manta. A espuma vai sendo aplicada e vai formando uma película por cima do tanque, isola o produto do contato com o ar, que contém oxigênio, e você acaba extinguindo por abafamento. Então, assim, essa ocorrência, ela exigia de quem estava trabalhando muito cuidado com sua proteção, com relação principalmente ao calor extremo que era irradiado. Ali tem ideia de quantos graus fez ali nas imediações? Para quem estava próximo ali, a gente teve em alguns pontos, né, 180, 170 graus que a gente conseguiu mensurar com uma câmera térmica. A designação do nosso equipamento de proteção, a vestimenta para esse tipo de trabalho, ela nos dá um certo conforto
E a segurança até um necessária. limite, né? Mas o calor é passado, então o desgaste do homem é muito grande. Então, uma coisa que a gente tinha que fazer ali constantemente é a substituição das equipes que estavam à ponta da linha. Uma pergunta que talvez o nosso telespectador seja se fazendo e talvez até chegue para nós aqui um pouco. Corremos algum risco de algum tipo de incêndio desse tipo na nossa área? A nossa área, até é bom a gente pontuar e colocar, aqui nós temos um parque de armazenamento, né, de produtos, no caso, combustíveis já elaborados e gás também. Então eu não tenho manuseio, eu não tenho a indústria de transformação aqui na região, em Osasco propriamente, em Barueri, né? Ali eu tenho, na verdade, um parque de tanques que recebe, através de polidutos, o combustível para armazenamento e posterior distribuição. O que seria bom a gente deixar claro às pessoas é que esses tanques, eles são construídos para que não haja acúmulo de pressão neles. O que causa uma explosão, existe uma ideia muito errada de vai explodir, né? Então ele é construído para que não exploda. O que pode acontecer é uma ruptura e o derramamento do líquido, numa condição muito extrema. Mas todo o líquido que está contido dentro daquele tanque, ao redor dele, no dique que tem de contenção dele, ele tem que... volumetricamente ele tem que ter todo a capacidade de conter todo esse volume. Então teoricamente, ele não passaria dali. Nós não correríamos um risco aí de ter uma Castelo Branco fechada, por exemplo, pelo derramamento do líquido. Isso, não chegaria. Se chegasse ali seria o caos, né? Mas não chegaria. Então, talvez você tivesse um certo cuidado, porque a queima do material provocaria o quê? Muita fumaça, geração de calor. E o trabalho ele vai ser feito dessa forma. Não é um trabalho rápido, as pessoas às vezes têm uma ideia de que pode até ter uma falsa impressão de que o Corpo de Bombeiros e algumas outras entidades que nos ajudam numa ocorrência dessa esteja trabalhando de forma lenta. Não é isso. O procedimento é este. Não tem como fugir. Se você chamar para cá o bombeiro russo, que está acostumado com esse padrão de ocorrência, ele vai agir da mesma forma. São protocolos, né? Protocolos de atendimento. Protocolos de atendimento. E a gente sempre vê a presteza do Corpo de Bombeiros no atendimento das ocorrências de uma forma protocolar, de procedimentos que são sequenciais, não existe o atropelo, não pode existir o atropelo, né? Nessa hora tem que agir com calma e planejamento, principalmente planejamento. Agora, voltando lá, a margem do Guarujá, que foi esse caso recente. Então, essa foi uma ocorrência diferenciada, né? Que os riscos foram maiores. Do container, dos containers. Até porque existia uma série de produtos, não em quantidades grandes, mas estavam armazenados dentro de containers diferenciados e que tinham características diferentes. Tinham produtos, por exemplo, ali que nós não podíamos jogar água. E outros produtos ao lado requeriam uso de água. Uma coisa que é importante, talvez o nosso telespectador entender, desculpe, eu estou gasgando, é que os bombeiros agem de acordo com um protocolo internacional de combate a determinados tipos de produtos, quando o produto pega fogo. Sim, existe um manual, né, até todas as pessoas podem acessar isso. Existe um aplicativo, né, para smartphones da Abiquim, que ele pode baixar no smartphone dele, por curiosidade, e lá tem um guia todinho, que pelo número, né, quando a gente vê um caminhão na rua, isso que eu ia chegar lá. Ele tem 2 números, né, um número em cima e outro número embaixo, que nos dá a família do produto e o produto. Isso está numa placa Isso, tem que estar no caminhão, né? Tá isso uma placa aí. Em losango. Então aquele número é por ele que nós, equipes de socorro, vamos nos orientar e também vamos jogar com a sinceridade aqui, né? São mais de 20 mil produtos, uma infinidade, uma quantidade muito grande. A química hoje está presente em nossa vida em tudo. Então a gente tem que consultar manual. Nós não temos como saber o que é cada produto. O que vai jogar água e o que não vai jogar água, né? Exatamente, né? A distância de isolamento dele, né? Então, essa ocorrência no Guarujá foi uma ocorrência
que ofereceu, sim, mais risco à população local do que a da Lemoa. Embora quando vemos imagens, a gente percebe, assim, a impressão de maior risco com a ocorrência da Lemoa, porque você via uma geração de fumaça escura Muito forte. e muito fogo, né? Muito calor. Então as imagens elas eram mais impressionantes. Agora, viu, Lago, uma pergunta de curiosidade, só por curiosidade. E se eu jogar água numa substância química que não era para jogar água, qual é a consequência? O risco ele é bem sério, né? Porque exala outros ele gases? pode explodir. Ah, pode explodir? Pode explodir. Tem uma série de materiais que tem uso específico, que a gente enquadra na classe D, né? São materiais pirofóricos que nós falamos, e são normalmente metais, né? Talvez a gente lembra da roda do carro, roda né? de magnésio. Uma coisa que... Ou quando a gente presencia qualquer veículo dotado de motor Volkswagen a ar, na geração antiga, muita gente talvez não se lembre, mas... O cabeçote era de magnésio. Exato. Ele tem partes metálicas e tem magnésio. Quando o óleo de lubrificação começava a pegar fogo, ele gera muito calor, o magnésio entra em combustão. Ou você apaga, no caso ali, por ser um volume pequeno do metal, químico, com muita água você resolve. Mas não é o correto. Água. O correto é a gente usar um pó ou até areia. Exato. Eu promovo abafamento. E a gente volta para aquele caso aqui que afligiu a muita gente que usa as nossas malhas viárias aqui, que é o caso do acidente envolvendo o caminhão com ácido sulfúrico, uma substância bastante... Né? A nossa região, que atendemos de forma análoga aqui, o CPAM8, 18º grupamento, a nossa região é uma região muito abrangente em termos de logística, né? E o trânsito de materiais é intenso, principalmente produtos perigosos, porque nós temos o Rodoanel, né? Que faz ligação entre o polo petroquímico de Cubatão, muita coisa sobe de lá por caminhões e passa por aqui. E nós tivemos essa ocorrência, a saída do túnel, ali do quilômetro 23 mais ou menos, né? Era uma subida, um aclive, um caminhão bateu a traseira do outro. O que tomou a colisão pela traseira, teve a sua válvula de descarga rompida e era um caminhão que carregava ácido sulfúrico. Nossa. Muito perigoso, né? Mas um detalhe técnico, o ácido sulfúrico estava a 98% de concentração. Puro, quase puro. Que não é tão perigoso. O risco que a gente tem é quando ele é diluído e começa a chegar em 71%. Então, aí a água que é a vilã do Exato. negócio. A gente tem que fazer a contenção, né, sem usar água. Mas naquele dia nós tivemos uma característica que nos ajudou muito, que fizemos uma piscina de contenção, né, para o ácido não ir para o meio ambiente. E é até bom informar a todos que os túneis ali do Rodoanel, toda a água que cai, todo o líquido que cai nas calhas dele, tem uma caixa de contenção. Foi construído para essa finalidade. Se houver um vazamento de produto químico, tem uma caixa de contenção para que não vá para o meio ambiente. Mas ali, quando nós começamos a fazer a piscina de contenção, para nossa surpresa, assim, verão, uma virada de tempo repentina, começou a chover de forma intensa. Tudo isso ajudou. E o ácido começou a diluir, provocar a nuvem tóxica que começou a ir para dentro do túnel, né? E nesse dia nós tivemos esse cuidado, um atendimento conjunto, né, do Corpo de Bombeiros, com a concessionária CCR e com o policiamento local, que nos ajudou muito, e a Polícia Rodoviária também. O policiamento local nos presta uma grande ajuda porque, infelizmente, o Rodoanel parou o trânsito e a gente tem problema de assaltos no trecho. Bom, essa situação das intempéries é praticamente imprevisível. Sim. E você tem um problema sério também aqui no atendimento das enchentes. Sim. Temos áreas que já são... São áreas que já são conhecidíssimas. Nós temos aqui em vários municípios nossos situações de risco, áreas de encosta. Temos a situação de alagamento, o Rochedale, talvez o nosso grande... o mais conhecido, mas não é o único, existem outras regiões também. E eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre
Situação de enchente, o que fazer, o que não fazer? Então, a enchente, o que as pessoas têm que entender, né? Normalmente, os locais em que a gente tem um problema de a água subir rápido, essas enchentes, são locais conhecidos, a gente sabe disso, dependem de algumas outras coisas, de obras, que não vão ser feitas do dia para a noite, né? A gente também tem que lembrar que às vezes a gente faz a construção num local que não é adequado. A própria pessoa se coloca em local de risco. Sim. A Defesa Civil dos municípios tem atuado de forma muito positiva, as pessoas têm ciência de que isso ocorre. Mas, nessa época de chuvas fortes, em que você vê a formação de grandes nuvens, né, com um potencial de alagamento grande, as pessoas têm que ter em mente que mora numa área de risco, poderá acontecer. Então, o que ela tem de tomar cuidado, sabendo disso, é não entrar nessa água de jeito nenhum, né? Se a sua casa reunir condições de elevar móveis, subir para um local que não seja atingido pela água na sua residência, e dessa forma, ou aguardar essas águas baixarem, ou pedir o socorro especializado, né? Mas não se exponha, não fique se aventurando, porque andar em local de enchente, por mais que eu conheça a rua da minha casa, de repente pode abrir um buraco, de repente pode uma boca tampa de lobo, bueiro, né? uma tampa de bueiro. E se a pessoa não tem muita facilidade com o meio líquido, ela não é exímia nadadora, que também não isenta do risco, ela poderá sim ser vitimada aí até com a sua morte. Viu, o que a gente tem observado bastante pelas emissoras aí de televisão, geralmente no finalzinho da tarde, são as pessoas com o carro que estão conduzindo veículos, sim, que se arriscam, né, e quase sempre perdem, né? Ou quando está passando, vem um ônibus ao lado, né, forma aquela onda e carrega o carro, né? É isso que eu acho que é interessante, o nosso telespectador pode ser orientado de uma forma mais ágil, mas o que fazer dentro de um veículo. Mas eu vou deixar você explorar esse assunto no próximo bloco. A gente vai voltar daqui um pouquinho com o próximo bloco e vamos começar já com essa pergunta. O que fazer quando eu estou dentro de um carro e de repente me deparo com uma enchente, me deparo com a água, estou no congestionamento, não tenho para onde sair? O que fazer? Coloco o carro no local elevado, saio dele? Acho que podemos passar uma informação mais precisa para o nosso telespectador, evitando aí problemas futuros para ele. Lembrando sempre que você pode participar conosco pelo WhatsApp 958935075. Aguardo a sua participação juntamente com os nossos amigos aqui que já participaram, o Arivaldo do Cairo, a Maísa, a Vilma, o Nelson. Aí, em seguida a gente comenta e retorna com o nosso próximo bloco. Muito obrigado, não saia daí, fique com a gente. Estamos de volta com o nosso programa PM, a comunidade. Hoje entrevistando o Tenente Coronel Lago, comandante do 18º Grupamento de Bombeiros, que faz aqui toda a prevenção e o combate ao incêndio, salvamento também, aqui na área do CPM-8, nos 15 municípios que abrangem a nossa área. Antes de a gente voltar com a resposta, Lago, eu vou fazer a observação aqui da participação dos nossos telespectadores. O Gilmar de Cotia, isso aqui deve ser do programa passado ainda, porque ele fala do policiamento e que ele gostaria de ser parceiro da polícia, mas não consegue, enquanto dá aula de futebol lá em Cotia, existem pessoas do lado de fora usando drogas. Ele pede a prioridade. Gilmar, eu peço que você entre em contato com a companhia de Cotia e converse com o comandante, converse com quem estiver ali na região para a gente dar uma atenção específica nas suas atividades. E vamos com certeza fazer a parceria. Para nós é fundamental a participação da população junto. Aqui a Andréia Munhoz elogiando o trabalho do Sargento Magno da Base Comunitária dos Remédios. Realmente o Magno tem se destacado muito, tem conseguido atrair a população para junto da polícia, um trabalho conjunto, a vizinhança solidária. Muito obrigado, tanto ao Magno quanto a todas as pessoas que estão colaborando com a polícia naquela região.
O Ariovaldo do Cairo coloca aqui, pede o policiamento na rua Joaquim Lapas Veiga. Isso vai ser passado para o pessoal da região que faz o policiamento lá. Vamos intensificar, vamos ver o que é possível fazer para melhorar a sensação de segurança. A Maísa de Osasco fala aqui que não adianta, se tivesse mais policiamento na rua, se a violência não iria acabar, se os bandidos iriam ter medo da polícia. Olha, infelizmente não, Maísa. O que precisa é o bandido ter medo da lei. A gente só aplica a lei. Se a gente aplicar a lei e amanhã o cidadão que foi preso vai para a rua de novo, que é o que acontece hoje, não adianta nada. Pode ter quantos 1000 policiais estiverem na rua, se ele levar o cidadão preso e a lei mandar soltar, que é o que acontece hoje, ele vai acabar sendo solto e vai voltar. Então o cidadão não tem que ter medo da polícia. A polícia está aqui para ajudar. O cidadão, na verdade, o infrator da lei tem que ter medo da lei. Quem inibe o cometimento do crime não é a polícia somente, é a lei. Porque a polícia só vai aplicar a lei. A Vilma parabeniza a polícia, agradeço, Vilma. O Nelson Valério também foi militar e pergunta aqui sobre se é obrigatório o uso de algemas. Eu realmente não entendi a pergunta, Nelson, se puder só completar. Se for no nosso equipamento individual, sim, é um equipamento de porte, de uma proteção individual, de uso no serviço, a algema é obrigatória, sim. Se for para conduzir alguém, aí depende, vai ter uma série de circunstâncias legais que têm que ser pesadas para fazer uso ou não da algema. O Oswaldo Lúcio também agradece e parabeniza pelos programas. E eu volto à pergunta, Lago. Estou lá dentro do meu carrinho andando, começou a subir a água, eu vejo que eu não tenho para onde sair, o que eu tenho que fazer? Bom, primeiro conselho que a gente dá às pessoas, não tentem atravessar locais alagados com o veículo. Se a água estiver atingindo o meio da roda do veículo, já é o suficiente para você não se arriscar. Não só pelo seu risco de vida, mas às vezes também a pessoa preze seu patrimônio, Aqui em nosso país adquirir um carro não é muito fácil. E você vai se expor por ganhar o quê? 3 ou 4 minutos de tempo. Às vezes é melhor parar. Sim, sim. Agora, no caso você está parado, Começou a vir muita água, o carro começa você começa a ver que essa água está subindo. Se você vê que essa água está subindo de forma muito rápida e você percebe que não tem como você sair dali com o seu veículo rápido. O veículo está imobilizado, tem veículos à frente, tem veículos atrás. Se você perceber que dá para você sair do carro e deixar o carro ali, e você rumar para um local seguro, um local mais alto, é a melhor medida, porque nós não sabemos dizer o que vai acontecer se essa água carregar o veículo. E o veículo vai boiar e vai sair, como acontece muitas vezes. Ele vai boiar até um certo ponto, depois ele vai começar a afundar. A infiltração de água dentro da cabine, devagar, mas vai infiltrar, e se a pessoa não tiver de novo essa familiaridade e a calma com o meio líquido, ela pode até morrer. Então, e ficar em cima do carro é uma solução? Se o carro se estabilizar e parar e você conseguir ficar sob a capota porque ele está inundado, é a melhor coisa, não tenha dúvida. Fique por ali e aguarde o socorro. Facilita a visualização de quem está fazendo socorro, sim, provavelmente vão chamar o bombeiro. Faça uma lembrança, o veículo está parado, A água parou de subir e o veículo não está sendo arrastado. Porque existe o risco desse veículo sendo arrastado, para onde será que ele vai? Se tiver um grande curso d'água próximo e o veículo for para dentro dele, confesso a todos, a pessoa vai se ver numa situação muito difícil. Somente um socorro rápido e muito bem feito vai tirar ele dessa situação, que nem sempre é possível, pois o número de ocorrências é muito grande. A gente ouve falar também de pessoas que tentam fazer o salvamento de outras pessoas, acabam entrando em cursos d'água, entrando no meio de uma enxurrada. Então, existe uma ideia muito errada de que se eu passar uma corda pela minha cintura, eu posso ir até lá e socorrer alguém. Muito isso daí. A primeira coisa que a pessoa não sabe, é que você estar amarrado, principalmente pela cintura, em uma corda, o fluxo de água vai poder pegar suas pernas, você não vai conseguir ficar em pé e vai deitar. A passagem da água vai fazer com que você não consiga se levantar. E você estando amarrado, existe uma tendência
da pessoa que está do outro lado puxar você e vai agravar o problema. Em ela puxando, você vai submergir mais. É por isso que as técnicas de salvamento até que nós bombeiros aplicamos, né, os coletes que nós usamos, quando amarramos um homem, ele vai preso por uma argola metálica atrás do colete que tem um dispositivo de saque rápido. Ou seja, o bombeiro pode soltar sim, a se ele amarração perceber dele. que ele está sendo arrastado, ele vai se soltar porque é o que tem a ser feito e aguardar a oportunidade de ser resgatado mais à frente. Né? E percebam que sempre a gente dá as costas para o fluxo se eu estiver boiando. Por quê? Se eu ficar de frente para a correnteza, eu vou engolir muita água. Se eu ficar de costas para ela, a água vai passar por sobre aqui, ó, a minha orelha, e eu consigo criar nessa região aqui um bolsão para eu poder respirar. E até vou enxergar o que está acontecendo na minha frente, né? Para não bater de ser jogado contra um poste, contra um obstáculo qualquer. Né? E lembrando também uma outra coisa, em nosso país a gente tem a rede elétrica aérea, que pode sofrer um colapso e um fio cair na água. Né? E eu corro ainda o risco de eletrocução. Então, na verdade, tudo isso que nós estamos falando, o mais prudente é não entrar se na água na enchente. A gente vê por imagens, né? Os jornais entram ao vivo aí. Isso é normal. A gente vê por imagem pessoas se arriscando à toa, ou até brincando com a água de enchente. Mas não faça isso. Os riscos são grandes, né? São muito maiores do que a pessoa pensa. Até uma tábua com um prego submerso você não vai ver. Não, e tem outras doenças, né? Leptospirose. Exatamente. Não é uma água limpa, né? Então é a lembrança que a gente faz. Não se arrisque. A gente sempre observa, a gente tenta dar um cunho nesse programa aqui de orientação. Muita coisa que a gente observa, que a gente vê, de pessoas fazendo coisas erradas, muitas vezes achando que é o certo, né? Exato. Então, eu tenho que salvar, eu estou vendo a pessoa do outro lado, em cima do carro, eu vou salvá-la, vou passar uma corda na minha cintura. Sim. Às vezes ela não vai solucionar a equação, né? Ela vira mais um problema. Aí chega o bombeiro, em vez de salvar um, vai ter que salvar dois. Exatamente. Ou, muitas vezes acontece, nós temos aqui na nossa área um encontro, infelizmente, o encontro de muitas pessoas que se acidentaram em cursos d'água lá na Zona Leste. Sim, sim. Hoje, que acabam sendo encontradas hoje, aqui. Pela manhã mesmo, o 18º, por volta de 9h40, nós fomos acionados, né, a guarnição de Santana de Parnaíba foi buscar um corpo que apareceu no Rio Tietê. Ele vem lá de São Paulo, atravessa às vezes praticamente toda a área urbana do Rio Tietê. Sim, às vezes de algum afluente. Mais extremos até, quem cai ali na região do Pirajussara vai desembocar ali no Pinheiros. No dia de muita chuva ele está com o fluxo invertido, né? Ele não vai em direção à Traição, ele desce em direção ao Tietê e vem a cair aqui para a nossa região. Então, e muitas dessas pessoas, às vezes, se acidentam tentando salvar outras ou que não observam algumas regras simples talvez, né, de segurança em situações muito difíceis. É claro, a gente não tem como... mas a culpa não é dessas pessoas, a culpa é da situação difícil em que elas se encontram. E muitas vezes tem que ter o sangue frio, tem que ter a calma. Calma. É que a gente fala sempre, a pessoa tem que ter 3 procedimentos em toda situação de emergência. É ver, pensar e agir. Não adianta eu agir sem pensar, o resultado nunca é bom. E nós tivemos alguém aqui que talvez não tenha obedecido a esses três essa sequência de ação e acabou causando um transtorno muito grande em São Paulo, né? Sim, sim. Que é esse último acidente que houve entre dois caminhões. Entre dois caminhões ali no rodovia na Avenida dos Bandeirantes. O caso ali, né? É um caso típico, né? Um caminhão colidiu com outro que transportava. Quantas horas para apagar aquele incêndio lá? As equipes iniciaram por volta de, salvo engano, foi 6h13 da manhã, que foi o 4º grupamento que atendeu a ocorrência, não foi a nossa área, mas se eu não me engano foi 6h13, ainda estava escuro, e eles terminaram de apagar mesmo as chamas por volta de 8 horas mais ou menos. E conseguiram apagar mesmo tendo combustível no caminhão? Sim, ainda, sim, né? foi a mesma técnica, né? A gente usou o produto adequado lá, que, no caso a espuma classe B,
né? Foi aplicada e conseguiu conter. Mas o dano maior que ficou serão as consequências para o município e para todos, né? Para os munícipes, né? A gente sempre fala aqui. Eu iria um pouquinho mais longe, né? A região metropolitana, né, da Grande São Paulo, ela é muito interligada, né? E as consequências a gente vai sentir até aqui na rodovia Castelo Branco, porque a Marginal Pinheiros vai ficar com o seu fluxo estrangulado de quem iria subir a Avenida dos Bandeirantes, que vai estar com o seu fluxo estrangulado, e os reflexos vão em sequência. Marginal Castelo, Exatamente. Raposo. Vai parando, né? Regis, ali é um caso típico do calor, né? Algumas pessoas concederam entrevistas a outras redes, dizendo que seguramente ali você teve 800 graus de temperatura, até um pouquinho mais. O açúcar é muito... também. O açúcar contribuiu, embora o açúcar, por uma experiência anterior que eu tive ainda comandando o Santos, o açúcar ele tem que nós falamos assim, uma pirólise baixa, ele não gera um calor tão grande, né? Ele apaga em pouco tempo. Agora a gasolina é terrível, tem um poder calorífico absurdo, né? Que é medido lá porque nós falamos lá de octanagem. A gasolina gera muito calor. Até nós falamos às pessoas, não coloque gasolina em garrafa PET, não brinquem com gasolina. A gasolina foi feita para permanecer ou no armazenamento subterrâneo do posto de combustíveis ou no respectivo tanque do seu veículo ou da sua motocicleta. Não é para estar em local diverso a esse daí. E ali, a exposição de ferragens, né, o concreto, ele, pela exposição ao calor, ele perdeu as suas características de plasticidade, esfarelou, como nós falamos. E as ferragens As também, ferragens foram expostas. Normalmente o ferro, a 560 graus mais ou menos, ele já perde as suas características. A função dele no viaduto ali, nessa construção envolvendo concreto e ferro, é que ele dê elasticidade, né? Que ele aguente as forças aplicadas, né? O balanço, assim dizendo. E ele vai perder essas características. Então o risco agora desse viaduto é o quê? Ele não vai aguentar mais a carga a qual ele foi projetado. Então está se aguardando a análise que vai ser feita com mais detalhes nesses dias, mas será um sério transtorno aí para toda a região. Te pergunto uma coisa, uma dúvida, né, que acredito que os telespectadores também tenham. Nessa batida, o que faz surgir a chama ali? O que faz surgir essa ignição aí para começar? Então, uma fonte de calor qualquer. Por exemplo, que a gente talvez não lembre, a própria escapamento. O motor, o bloco do motor, o escapamento aquecido, porque a gasolina, ela com 64 graus abaixo de zero, ela já reúne condições de pegar fogo, né? Se todo mundo já percebeu que a gasolina ela provoca um flash, né? Existe até uma visão muito errada que é passado aí por filmes, né? E por novelas, de que o veículo ele explode, projetando a distância porta, capô. Isso na verdade não ocorre. O que ocorre é o quê? Quando se atinge o tanque de combustível, o combustível vai escorrer e há um flash intenso de grande quantidade, que forma um vapor. Então esse vapor dá uma impressão, essa ignição rápida desse vapor, de que seria, explodiu, entre aspas, uma explosão, mas não chega a ser uma explosão. Esse efeito que a gente vê de voar peças do veículo não ocorre. Com caminhões, o que a gente tem que lembrar é que o caminhão, o tanque de combustível dele, ele está externado à estrutura do veículo. Então qualquer impacto ali pode causar ruptura com vazamento, pegando verdade, o calor, né? E o óleo diesel hoje, de muitos anos atrás, quando ele passou a ser aditivado, ele ganhou características para ter sua combustão de forma mais fácil, né? E assim ele ganhou mais eficácia. Então hoje o diesel pega fogo, sim, com mais facilidade. Mas o combustível que queimou ali era o que estava armazenado. Provavelmente uma falha nas... Mas assim, não sabemos, né, a dinâmica do acidente, eu não tive... Isso vai ser alvo de uma perícia. Mas não podemos descartar que na colisão, o tanque de combustível do próprio caminhão
Tem a dado de início. Com isso, a geração de calor dele pode romper um selo, uma válvula do combustível que está sendo transportado, e esse escorreu. Uma prova para nós de que o combustível escorreu e não houve uma explosão é que os tanques foram arrastados dali intactos, né? Eles estão com a sua forma. Se houvesse uma explosão, ele teria... Tudo já você viria como uma flor, assim, né? Com certeza. Uma pergunta também que vem aqui, acho que é muito útil a gente explorar esse assunto, são os botijões de gás. Sim. Porque botijão de gás, existe também toda uma mística sobre como ele explode, pega fogo. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, gás é até oportuno, né? Agradeço a quem mandou a pergunta. A Maria Aparecida. Então, muito bem, Maria Aparecida, sua pergunta é muito oportuna. O que ocorre? As pessoas têm um certo temor com o gás, nós chamamos de botijão, na verdade é um cilindro para armazenamento mais usado, 13 quilos de gás, né? Tirando uma curiosidade de todos, né? O gás ali está armazenado numa pressão não alta, 60 libras em média, e ele fica na forma líquida enquanto está ali dentro. Se todas as pessoas repararem no botijão que tem em casa, você vai ver que ele tem uma solda ao meio dele tem uma solda. Então isso indica que é um vaso de pequena pressão. Em cima, no bocal, onde nós encaixamos a válvula de redução de pressão, ao lado, assim, mais ou menos deslocado a uns 4 centímetros, tem um parafuso. Esse parafuso é um elo de segurança do próprio botijão. Ele é feito para, se enfrentar uma temperatura próxima de 70 graus, ali dentro tem um metal mole, que nós chamamos, ele vai derreter e vai abrir um buraco mesmo para que o gás vaze com força. Para não explodir. Exato, porque eu só vou ter explosão quando eu tenho um vaso sob pressão, que eu aumento o calor dele e ele vai ter agitação de molécula, ele vai expandir, uma hora ele não aguenta, ele explode. Isso vale também para o pequenininho, o pequeno e para o grandão. Para todos. Agora, uma lembrança que a gente faz. Raramente o Corpo de Bombeiros atende explosão do botijão. Tanto que, quando nós vamos em locais que houve uma explosão, o botijão está intacto. O que ocorreu? É o vazamento do gás para o ambiente, que é extremamente perigoso. Ambiente fechado. Né? Isso. O gás que a gente trabalha é o gás liquefeito de petróleo, chamado de GLP, que tem uma característica de ser mais pesado que o ar que nós respiramos. Ele é 1,5 vezes mais pesado. Então, normalmente, o seu vazamento ele vai para partes baixas. Então, agora eu vou pedir só um breve interrupção, até para criar no telespectador a curiosidade sobre duas coisinhas. Sim. Onde fica armazenado e o que acontece quando ele explode, vamos assim dizer. E vamos falar um pouquinho do cheiro também, que acho que é um outro detalhe interessante. Mas isso no próximo bloco. Aguardo você daqui um pouquinho. Interaja com a gente, faça a sua pergunta, a sua consideração pelo WhatsApp 958935075. Hoje estamos aqui no programa PM a Comunidade com o Tenente Coronel Lago, comandante do 18º GV. Fique conosco, voltamos em seguida. Estamos de volta com mais um bloco do programa PM a Comunidade, hoje conversando com o Tenente Coronel Lago. Agradeço a Vilma que está assistindo lá e fala que o programa é uma aula. Realmente é uma aula. E eu queria complementar essa aula, Lago, com a aula que o Lago está nos dando aqui hoje sobre procedimentos de bombeiro. Falar um pouquinho, voltando ao caso do botijão. Vazou, armazenou embaixo. Por quê? Exato. O que acontece quando a gente... Por que há a explosão desse... Então, o gás, o GLP, eu não preciso de muito GLP no ambiente para criar o que a gente fala de taxa de explosividade. Então, assim, se eu tiver num ambiente que ele teria um certo confinamento, o que é esse confinamento? Dentro da minha cozinha, eu tenho um pouco de gás ali que vazou, né? Uma faísca, uma centelha, pode provocar a combustão rápida daquele gás e isso... Vamos lá. Vai provocar explosão. Caso prático.
saí de casa com a minha família, final de semana prolongado, fui visitar o parente. Esqueci de fechar a torneirinha. Esqueci de fechar a torneirinha do gás. Vazou. A minha mangueira estava meio velha. Aquele gás ficou Na no parte ambiente, na parte de baixo do ambiente. Eu abri a porta de casa, acendi a luz. Pode acontecer. Pode explodir. Eu vou mais longe. Talvez na sua ausência, se for na cozinha, aconteça, porque as pessoas não lembram de uma coisa que está muito relacionada ao nosso dia a dia. O motor da geladeira. O motor da geladeira, que é o quê? O motor da geladeira, ele trabalha com um controlador de temperatura. Então, quando ele atinge a temperatura, ele para de funcionar. Essa temperatura, a geladeira começa a esquentar, ele tem que entrar em funcionamento de novo. O start desse motor provoca uma faísca, independente da sua vontade. E ali vai ter uma explosão ambiental. Ambiental, exatamente. Que normalmente ela é danosa. É uma coisa que a gente tem que lembrar quando tem uma pessoa no ambiente que ocorre isso, é que há um aquecimento grande do ambiente, do gás. O gás que eu digo, o ar misturado com o produto ali da explosão. Essa pessoa vai respirar esse ar muito aquecido. Via de regra, quando a gente atende esse tipo de ocorrência, é uma coisa muito triste, porque nós conseguimos tirar essa pessoa do ambiente consciente, conversando com a gente. E muitas vezes, passados 4, 5 dias após a internação dessa vítima, ela morre. Por quê? Porque ela teve queimaduras internas por ter sugado o ar muito aquecido, que são de difícil trato. Tá? Mas aproveitando aqui, o que eu peço às pessoas, o botijão é inseguro? Não, não é inseguro. Né? O que é inseguro é o manuseio dele feito pelas pessoas. Então, se você for trocar o botijão em sua casa, não precisa fazer força para colocar aquela válvula de redução. Você tem que apertar até encontrar resistência. Encontrou resistência, para. E qualquer pessoa em casa pode fazer. Né? A mãe, o filho de 12 anos, o pai, a força física de todas essas pessoas é suficiente para apertar isso daí. Não precisa de martelo, não precisa de chave de aperto, é só na mão mesmo. Encontrei resistência, paro. Né? Já é o suficiente. Aquele negocinho de passar o sabão, a espuminha, né? A espuma, para ver se está vazando. Para ver se está vazando é bom, é de bom tom. Se você vê que tem um vazamento, tira, né? E repete a operação. Lembrando, quando se você apertou muito, existe um anel de borracha ali. Isso. E no aperto ele é esmagado ou ele é rompido. E aí vai ficar vazando. Não tem como. Às vezes a própria ação equivocada na hora de fazer o fechamento, a colocação da válvula que provoca o vazamento. E vazamento lembrando, o gás, o GLP, quando ele é feito, o início porque é um gás feito, ele não é um gás que existe na natureza. Ele é um subproduto de refinaria. O que vai acontecer? Ele não tem cheiro. Ao final do preparo dele, adiciona-se um produto irritante. É isso que eu ia falar. Né? Muita gente reclama, nossa, como cheira mal o gás. Exato, mas ele é feito para pequenas quantidades, não é tóxico esse produto, mas pequenas quantidades provocam irritação nas vias aéreas, para que o menor vazamento desperte na pessoa, opa, alguma coisa errada está acontecendo. Então, são as lembranças que a gente faz. Não coloque o seu botijão próximo aos ralos. Substitua a mangueira plástica, ela tem uma data de validade, tem uma norma dela. A cada 2 anos ela deve ser substituída. A válvula de regulação de pressão deve ser substituída a cada 5 anos. Tá bom? Então, até falo para as pessoas aqui, o custo é baixo. A segurança não tem preço, né? Então, tem pessoa que troca o celular a cada 6 meses, né? Por que não vai trocar uma válvula a cada 5 anos? Exato. Eu acho isso fundamental para a gente passar um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de segurança para quem está lidando todo dia, que é o caso da dona de casa que está ali mexendo, sim, ou porque não o dono da casa também, né? Porque hoje em dia é cada vez mais comum, está mexendo com o fogão, às vezes em vez de colocar num local adequado, faz uma extensão muito grande com a mangueira plástica. Se você ler o próprio manual do fogão, recomenda, né, que não se estenda mais que 90 centímetros. Né? Coloca lá do outro lado da casa, faça uma extensão gigantesca, vai só vulnerabilizar ainda mais essa situação.
Uma pergunta da Carol Santana aqui, Lago, que fala qual o local onde tem mais alagamento da cidade de São Paulo. É complicado, né? Aí a gente, Tem locais, né, Carol, né? Carol. Então, Carol, tem locais que já são, assim, conhecidíssimos, né? Mas são várias circunstâncias. A gente vê muito Aricanduva, Pirajussara, como é o Rochedale aqui na nossa região. Infelizmente, a gente tem que pensar o seguinte, né? A ocupação de São Paulo ela foi até certo ponto desordenada. Então, as calhas dos rios, elas foram, não se respeitou ao longo do progresso da cidade, e não se respeitou as áreas de várzea. As áreas de várzea onde aconteciam os alagamentos por questão de extravasamento mesmo. A expansão natural do rio. A expansão natural do próprio leito, de água que corre ali. Então, as pessoas vão até o limite e, infelizmente, ultrapassam as áreas adequadas urbanizam uma área inadequada para a utilização. Isso, né? Não respeitou a natureza. Exato. E a consequência vem depois. E acontece a mesma coisa nas encostas, né? Sim, isso é uma outra grande preocupação que nós temos aqui em alguns municípios da região, que isso é mais acentuado. É um trabalho conjunto com a Defesa Civil dos municípios, né? E tivemos também esse ano ainda uma ocorrência que foi muito veiculada em Itapecerica da Serra. Tivemos ano passado em Santana do Parnaíba. E essa teve uma característica especial para as equipes que estavam atendendo, porque após 7 horas de ocorrência a gente conseguiu tirar uma criança, né, com vida. Né? Eu estava embaixo dos escombros. Né? Nós trabalhamos o tempo todo ali, supondo que existia vida. Depois de ter retirado a menina, sabíamos que só faltava a jovem, uma moça muito jovem, que era a mãe dessa menininha, e nós trabalhamos o tempo todo, e assim fazendo sempre, que ela estava com vida. E nosso trabalho foi lento, foi manual, porque tem de ser assim, eu não posso colocar máquinas ali. E ali foi uma área que a Defesa Civil de Itapecerica da Serra acabou promovendo a interdição de mais de 40 residências que estavam em local de extremo risco. Aí a pergunta da pessoa que está lá é, eu vou para onde, né? Infelizmente, a gente não tem solução para esse problema. Muitas vezes a própria municipalidade faz a interdição, mas não tem como oferecer uma casa. Oferece abrigos, oferece... Sim, né? Não tem a solução definitiva. Imediata, né? Imediata e definitiva, muitas vezes. Mas a sua segurança vale quanto? A sua vida vale quanto? A vida do seu filho, da sua filha, da sua esposa, quanto vale? Eu vou ficar ali esperando acontecer alguma coisa? Às vezes com rachaduras enormes, né, que é uma das coisas que mais chama atenção. Ali, pelo padrão de ocorrência, a gente teve a presença do Instituto Geológico do Estado de São Paulo e um dos geólogos que estavam lá trabalhando ficou realmente alarmado, né, com o que ele viu. Porque a interdição primeira ali tinha pego 12 casas. Depois a gente, pelo que ele nos expôs, a Defesa Civil do município, em conjunto com a Guarda Municipal e a Polícia Militar ali do município, né, expandiram essa interdição para mais 40, deu um total de 43 residências. 43? Isso. Muita coisa. Bom, eu vou fazer aqui uma pergunta do Gil Santos. Ele fala o seguinte: por que os bombeiros têm a imagem de super-heróis e a polícia não tem essa mesma visão? A polícia também salva vidas e defende a população. Gil, acho que tanto eu quanto o Coronel Lago, quanto o Coronel Virgulino sabemos disso, é uma grande verdade. Só que o bombeiro ele tem uma característica muito clara, ele sempre salva vidas. Se me permite, Ernesto, vou até fazer uma colocação oportuna à pergunta dele e vou aproveitar a oportunidade de falar uma coisa que eu falo para todos. O serviço policial é um serviço que trabalha com conflitos, né? Gil, né? Gil. Então, tenha isso em mente. Quando você chama a polícia, uma parte está achando que a polícia não deveria estar lá. E a outra parte, que tem o seu interesse contrariado e pede o auxílio da polícia, agradece a presença do policial. Então o policial tem a sua presença bem vista por um lado da ocorrência. Mas isso é do serviço. Conflito. Agora, o Corpo de Bombeiros, normalmente, quando ele é chamado, é para uma situação mundo quer a mesma ação, né? De salvamento. Então, assim, as ações que você vai empreender visam salvar alguém. E todo mundo, numa situação dessa, vai te agradecer. Mas essa imagem eu não colocaria dessa forma. Até porque posso te dizer que o serviço policial
ele é um serviço extremamente complicado e técnico no nosso país, né? Eu admiro muito e coloco, até posso dizer para vocês que o serviço de bombeiro muitas vezes é até mais fácil que o serviço policial, porque nós não mediamos conflito. E mediar conflito não é fácil. É isso aí. O Orivaldo faz uma observação aqui com relação à Prefeitura de São Paulo, coloca guardas municipais em cima das pontes. Orivaldo, eu vou ser bem sincero, eu não vou entrar nessa dividida, não. Essa é uma postura que a Prefeitura de São Paulo adotou, ela acha mais conveniente da parte dela fiscalizar do que orientar, mas é uma questão, tanto o papel de orientação quanto de fiscalização cabe ao município, e aí cada um julga, cada ente político, né, julga qual a melhor forma de agir. Nós estamos infelizmente encerrando mais esse programa, temos mais alguns minutinhos, e eu deixei essa última pergunta aqui para o Coronel Lago encerrar com ela, e aí você tem um tempinho aí, tem quase 5 minutos para falar um pouco, que eu sei que são várias ocorrências que você vai poder se lembrar agora. É a pergunta do José Cantagalo, que pergunta qual foi o momento que mais ficou na sua memória. Eu tenho certeza que não foram só, foram vários. Sim. E fica aí para você fazer uso desses minutos finais para você falar um pouco sobre as ocorrências que você viveu ao longo desses mais de 30 anos de polícia e quase todos eles dedicados ao Corpo de Bombeiros. Até a pergunta do José, pontuar, né, José? Eu trabalhei também na atividade policial e há uns 25 anos mais ou menos que eu estou no Corpo de Bombeiros. De todas as ocorrências que eu atendi, peguei coisas muito complexas, né? Por uma coincidência, o acidente da TAM de 1996, eu estava no aeroporto, no quartel de bombeiros, que é em frente ao aeroporto de Congonhas, ali no bairro do Campo Belo, e quando houve a queda da aeronave, eu estava lá em uma instrução. Nós tripulamos uma viatura e fomos para o local. E assim, a informação era desencontrada, a gente não tinha a mínima noção. Só nos chegou que era uma aeronave, até então um bimotor de porte pequeno, porque a informação foi passada de forma muito truncada, né? E quando chegamos lá, o cenário caótico. E vamos deixar claro a todos o seguinte, toda vez que a gente atende uma ocorrência de grande porte, o cenário é caótico, sim. Ele tem a tendência a se organizar com o passar do tempo. Mas esse em especial, o que nós vimos ali, né, pela imagem, né, pegou pessoas que não estavam dentro da aeronave, foram atingidas por pedaços de prédio que foi atingido. Tem até aquela história do piloto ter evitado uma escola, né, nas proximidades. Eu acho um folclore urbano. Um pouco folclórico. Na verdade, ele não teve opção mesmo, né? Não houve tempo para isso. Mas o cenário, a gente tinha o querosene, porque a aeronave estava abastecida, escorreu pelas sarjetas dos dois lados da rua. Então você tinha a impressão assim, de ser um rio de fogo, né? Porque era um declive, uma descida, e os carros que ali estavam estacionados foram incendiados, algumas residências foram atingidas, né? Então, aquele momento que você chega e fala, o que eu vou fazer primeiro? Você tem que parar e pensar no que vai fazer. Então foi uma das ocorrências aí marcantes que a gente atendeu, né? Pelo seu volume e tudo. Participei do acidente da TAM de 2007 também, comandei as operações lá com o candidato Eduardo Campos, que foi uma ocorrência mais trabalhosa, né? Mas a marcante foi essa daí. Agora, tem ocorrências menores. É isso que eu ia falar. Que nos marcam mais. Uma vida salva. Exato, né? Como assim, essa agora, recente, das equipes do 18º grupamento, ter tido o sucesso que teve em ter retirado essa menina depois de 7 horas debaixo de 3 lajes. Muito gratificante. Né? Tirado ela intacta, com pequenos arranhões, assustada, né? Foi uma ocorrência bacana, bonita, marcante, porque ali você viu que salvou mesmo, a sua participação foi decisiva em salvar uma vida. É bom. Então, mas o dia a dia continua, né? A gente está sempre tendo uma lição. E vou confessar a todos aqui que todo dia a gente está aprendendo, né? Nesses 20 e poucos anos, não sei tudo, estou aprendendo todo dia. Isso é o mais importante.
Virgulino, sua mensagem final? Eu agradeço aí, foi bastante esclarecedor, com certeza os telespectadores devem ter gostado muito da sua pronúncia aí, que foi muito esclarecedora, né? Muitas dúvidas que até eu tinha. Um abraço, em Lagos. Obrigado. Lago, mais uma vez, muito obrigado. Fica aberto aqui a sua participação quando quiser. Tenho certeza que os nossos telespectadores gostaram muito. Vão nos bombardear com mais perguntas que vão chegar aí ao final do nosso programa. Estamos recebendo perguntas ainda. Se você quiser participar mais uma vez, quiser mandar alguma pergunta que vai ser respondida depois, 95893-5075. Ficamos aqui com mais esse programa PM a Comunidade, hoje estreando com mais esse belo cenário que a nossa TV Osasco nos proporciona, seu primor técnico, sempre nos recebendo muito bem aqui. Muito obrigado a todos, até a semana que vem com mais um programa.